Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 34 e 35 do curso de Química 2. A gente encerra a estequiometria e inicia agora a classificação das dispersões. A gente vai estudar agora as soluções. Mas antes de estudar as soluções, a gente inicia o início das soluções com as dispersões. O que é o dispersões? Primeiro você tem que entender o conceito disso daqui, ó. Se você tem um recipiente, um becker, e você tem um solúvel, um solvente, aqui um solvente sendo para as soluções, mas para as dispersões você tem um dispersante. Digamos que você tem um dispersante, que seria igual para soluções, igual a um solvente, e aqui ó, você tem um disperso. O que seria para as soluções um disperso? Seria o soluto. Então, você pega esse disperso e coloca no dispersante. Bom, esse disperso ele pode ter diferentes tamanhos. Então, de acordo com o tamanho dele, a gente caracteriza a dispersão como solução, como colóides ou como suspensões. Nas soluções, esse disperso ele é muito pequeno, ele é menor do que seria menor do que 1 nanômetro. Então, o disperso ele é muito pequeno. Então, quando você pega esse disperso e coloca lá no dispersante, vira uma solução homogênea, sempre será homogênea. Não sofre o processo de decantação pela ação da gravidade. Não separa também por filtração. Por quê? Porque o disperso é muito pequeno, então ele passaria naquela rede de filtração. Esse disperso, as soluções pode ser de três tipos. Sólidas, quando você tem uma liga metálica. Se lembre que o ouro é formado por prata, cobre e o ouro, AU, né? Então, quando você tem uma liga metálica, você não sabe, você tem uma mistura homogênea, como a gente estudou lá no início desse capítulo, e quando você tem uma liga metálica, você não consegue identificar ao olho nu quais são os átomos que estão formando essa liga metálica. Bom, nos líquidos, você tem com a solução, é quando você tem o sal mais água. Quando você pega o sal e dilui na água, que sofre um processo de ionização, de dissociação iônica, desculpe, você não consegue ver o Na e o Cl. Por quê? Porque é uma solução e o disperso é muito pequeno. E também em soluções gasosas, por exemplo, o ar. O ar, você não consegue ver, a diferença entre os átomos de hidrogênio e os átomos de nitrogênio. Afinal de contas, no ar, 80% do ar atmosférico é formado por nitrogênio e 20% do ar atmosférico é formado por oxigênio. Portanto, você não consegue ver porque é uma solução, o disperso é muito pequeno. Então, isso aqui seria o disperso. Os colóides, o disperso, ele está entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros. Mas deixa isso aqui para o final. Vamos falar das suspensões. Por quê? Porque os colóides estão no meio das suspensões e das soluções. As suspensões têm que o disperso ele é maior que 1000 nanômetros. Então, sempre a solução, quando você pega o disperso e coloca no dispersante, sempre vai ser heterogênea, você vai conseguir detectar as duas soluções, as duas substâncias, tanto o dispersante como o disperso. Pela ação da gravidade, o disperso decanta. Por quê? Porque ele, por ser grande, ele tem uma massa grande e ele acaba decantando. E pode ser separado por uma filtração. Você pode filtrar o disperso com o dispersante, que você vai conseguir separar essa dispersão. Bom, mas vamos para os colóides. Os colóides está no meio aqui, ó, desses dois. Ele está no meio. Por quê? Porque ele está entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros. Então ele é maior que 1 e está até 1000 nanômetros. Então ele está no meio. Eles são homogêneos a olho nu, mas por microscópico não é homogêneo. Tipo, você pega um colóide, você pensa que aquilo é homogêneo, mas se você colocar no microscópio, você vai ver que não é homogêneo. O que não acontece nas soluções e também o que não acontece nas suspensões.
Agora, eles não decantam pela ação da gravidade. Então, se você deixar lá um colóide por 10 anos, não vai decantar, não vai separar esse soluto, esse disperso com esse dispersante. Mas, se você botar em uma centrífuga, no processo de centrifugação, você consegue separar o dispersante com o disperso. Então, tudo nos colloids é tudo no mais. Ele se aproxima das soluções, mas ele também se aproxima das suspensões. O terceiro tópico aqui eles não separam por filtração, eles não são igual às suspensões. Mas também eles não são igual às soluções. Eles conseguem separar pela destilação fracionária, como a gente estudou no início desse curso. A gente viu que a destilação fracionária é quando você destila aquilo fracionando aquilo com o tempo. Ok? Então a destilação fracionária você também usa a temperatura. Então nas colloids você consegue fazer o processo de destilação fracionária, o que não ocorre nas soluções e também não ocorre nas suspensões. Ok? Nas suspensões ocorre o processo de decantamento e depois você faz o processo de filtração para separar o disperso com o dispersante. Bom, agora vamos entrar a fundo nos colloides. Como seriam os colloides? Tem três tipos de colloides. Tem os colloides sólidos, tem os colloides gasosos e tem os colloides líquidos. Então vamos falar dos três nesta aula. Bom, de início eu irei começar com os colloides sólidos. Então aqui, você sabe que os colloides está entre 1 e tem toda aquela, mas você consegue fazer aquilo. Então porque está no meio. Então de início eu vou falar dos colloides sólidos. Colloides sólidos. Bom, os colloides sólidos têm o dispersante. O dispersante, que é o solvente, ele vai ser o sólido. E o disperso pode ser dois tipos. O disperso pode ser, que é o soluto para as soluções, o disperso seria o gás. Então, quando você tem um dispersante sólido e você tem um disperso gás, o que você forma? Você forma uma espuma sólida. Então, uma espuma sólida. Já quando você tem um dispersante que é o solvente para a solução sólido, e você tem um disperso, o disperso sendo que seria o soluto, né? Um líquido. Aqui, quando você tem um sólido como dispersante e um disperso como líquido, aqui você tem o gel. Seria o gel. O gel, portanto, é um colloide. Bom, para os colloides sólidos tem esses dois exemplos. Já para os colloides gasosos. Então o dispersante vai ser todo gasosos. Bom, de início, você tem aqui que o dispersante, que é o solvente, não precisa colocar, você sabe que é o solvente já. Você tem que o dispersante vai ser gás. E o disperso vai ser aqui no primeiro exemplo, o líquido. Então, você teria o aerosol líquido ou neblina. Então, aqui é o aerosol líquido e a neblina. A neblina é exatamente isso aqui também. Seria um colloide gasoso, que o dispersante é o gás e o disperso é o líquido, as gotículas de água. Então, a neblina é um colloide gasoso. Já você tem aqui, para um outro exemplo, o dispersante, o gás. Dispersante, o gás,
e o disperso sólido. Quem seria o exemplo disso aqui, ó? O exemplo disso seria justamente o aerosol sólido, o aerosol sólido. Onde você vê isso aqui, ó? Nas chaminés de indústrias. Na chaminé de indústrias, você vê justamente esse processo de colóides gasosos, onde o dispersante é o gás e o disperso é o sólido. Muitas vezes a fuligem do carbono ou até mesmo partículas sólidas de combustão de alguns materiais. Então ali você tem um processo de colóides gasosos, que o dispersante é o gás e o disperso é o sólido. Ok? Vamos agora para o último, que é os colóides líquidos, que é um dos mais importantes e que mais cai nas provas. Bom, o colóide líquidos, falei dos colóides sólidos, colóides gasosos e agora eu vou falar dos colóides líquidos. Então, quando os colóides são líquidos, o dispersante vai ser líquido. Então, você tem aqui o dispersante líquido e o disperso, primeiramente, você tem que o disperso aqui seria o gás. O que é isso aqui, ó? Quando você tem um dispersante líquido e você coloca um disperso que seja um gás, você cria uma espuma. Então a espuma é isso aqui, ó. Quando você tem um dispersante, um líquido, e ali tu bota um disperso, você bota um gás, você gera uma espuma. Um outro exemplo seria o dispersante líquido e um disperso, que seria o soluto para soluções, o disperso, um sólido. Aqui, ó, você vai ter um sol. Então, esse aqui seria ter quando você tem um líquido e você tem um disperso sólido. Aí você cria tipo como se fosse como se fosse um sal, né? Quando você coloca o sal, seria o sal. E aqui, ó, você tem quando o terceiro caso para os colóides líquidos seria o dispersante líquido e o disperso seria aqui, o disperso também seria líquido. Quando você tem o dispersante líquido e o disperso líquido, você tem a emulsificação. Emulsão. Aqui seria, por exemplo, a maionese. A maionese é um colóide, onde você tem o dispersante é um líquido e o disperso também é um líquido. Por exemplo, você tem ali o óleo e você vai batendo óleo com outro líquido que eu me esqueci agora, mas a maionese é assim que você faz. Bom, e também o leite. O leite é um colóide em que o dispersante é um líquido e o disperso também é um líquido. Não se esqueça disso. O leite é um colóide líquido, ok? Então a aula de hoje foi isso. Na próxima aula eu vou falar da solubilidade. Eu vou começar com as aulas de solução e falar da curva da solubilidade, ok? Então deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau, tchau!